TV Viamão, 11ª Feira Literária, nesta manhã de 4 de dezembro de 2014, temos a honra de receber aqui no nosso local de entrevistas esta figura já consagrada entre os gaúchos, que é arquiteto, primeiramente nascido em 8 de março, não vou dizer o ano, arquiteto com mestrado na Inglaterra, músico, compositor, entre os instrumentos o violão e o banjo, o bandolim, e escritor, Cláudio Levitan. Cláudio, pelo compromisso que nós temos com a juventude, com a infância, fala-me da tua vida profissional enquanto artista multifacetado. O que te realiza mais destas modalidades de expressão das artes? E tu recomendarias a arte como profissão, como meio de vida digno para as crianças que te assistiram agora? Bom dia para todo mundo. Sim, eu recomendo. A arte, mais do que uma profissão, é uma forma de enxergar o mundo que todo mundo tem que compartilhar. Não só o artista, mas também o seu próprio público. Quer dizer, as crianças conhecerem a arte, saberem como apreciar a arte também. Então, eu acho que a música, o desenho, o teatro, a literatura, tudo são elementos muito importantes na formação de um indivíduo, né? Eu me formei arquiteto, trabalhei como arquiteto, mas a arte sempre me acompanhou. Inclusive a arquitetura tem muito que ver com arte. Eu acho que todas as profissões têm que ver com arte, qualquer uma delas, né? Então eu acho que a arte é a maneira como as pessoas se colocam dentro do mundo, apreciando a própria música. E outra coisa muito importante para mim fazer tudo isso, que é desenhar e tudo, é muito em função da criança, a maneira de poder chegar na criança. E a criança tem essa liberdade de esses olhos, ouvidos e tudo aberto para o mundo. Elas estão preparadas para receber tudo. Então, nada melhor do que apresentar tudo de forma completa, né? Então, geralmente, quando eu faço uma música, eu já penso no desenho, como é que ela seria cantada, contada, e aí já vem tudo junto, né? E eu acho que é fundamental isso, até na formação dos grandes executivos. Os melhores executivos são aqueles que fizeram teatro quando criança. Perfeito. Bem, nós notamos no teu trabalho sobre o pé de pilão, que aliás é uma das coisas que mais se fala em Quintana, né? E lembra logo o pé de pilão. Mas eu notei o seguinte, o certo cuidado e respeito que tu tivesses para trabalhar em cima desta ideia do Quintana. Aí veio a curiosidade, tu tivesse alguma ligação com ele, conhecesse, chegasse a conviver com o Mário Quintana, ou é a pura inspiração e a consciência profissional que te levou à elaboração desse trabalho que eu pessoalmente considero excelentemente bom? Muito obrigado, muito obrigado. A preocupação desde o começo, quando foi me proposta esse trabalho pela escritora Mary Weiss, que era editora do Mário, e eu desde o começo eu tive a maior preocupação, porque quando o livro tinha sido recém-lançado, mas a gente já tinha uma visão de que isso seria um clássico da literatura infantil brasileira. E então a gente teve esse cuidado sim, e manter especialmente todo o formato poético do Mário, porque a forma como ele escreveu o livro é muito inteligente. E é uma curiosidade que a gente teve quando a gente apresentou esse trabalho já em São Paulo, em todo o Rio Grande do Sul, é que as crianças conseguem compreender o livro melhor que os adultos, por uma característica da história, que as crianças não estão preocupadas com palavras escalafobéticas, como dizia o próprio Mário, né? Elas estão preocupadas com a história em si, né? Então, e os adultos se preocupam, eu não entendi engulho, o que quer dizer, encoscorada, daí fica na xixisbel, daí para no entendimento, né? A criança não está preocupada que é xixisbel ou não, dentro do contexto ela entende, né? Então a gente, exatamente, então a gente manteve o texto do Mário desde o começo. A outra coisa importante, eu tive sim contato com o Mário, não era amigo dele, mas era um grande admirador desde os 13 anos. E eu conversei com ele para a gente
entender melhor, especialmente porque o livro não menciona pé de pilão, não, todo o texto a gente lê, não fala uma vez pé de pilão, né? Eu perguntei pro Mário, por que pé de pilão? Daí que ele me explicou que veio da canção Pé de Pilão, carne seca com feijão. E aí então nós colocamos essa canção em toda a versão, né? Foi muito importante esse contato com ele. Se tu me permite uma observação, sabes que tem momentos que é dançante, provoca o espectador a dançar. Ai, que bom isso. Eu acho que existe um ritmo na canção do Mário muito importante, né? E essa coisa de aproximar esse texto importante já foi escrito no século XX, lá no começo, em 1920, entende? Com palavras daquela época. E a gente vê as crianças hoje cantando isso, eu acho um máximo, né? Muito legal. Será que o tema é permanente ou será que o sentimento humano é que permanece o mesmo? E aí essa coisa que não fazemos distinção de época. Sem dúvida. Eu acho que a coisa mais importante nesse texto é a brincadeira dele com as palavras e com as ideias. Então ele vai caminhando com a história sem nenhuma preocupação de sentido. E aí isso aí é o que as crianças gostam de fazer. Elas gostam de brincar com a imaginação, não importa se dentro de uma máquina de fotografia sai um passarinho de verdade, entende? E quem resolve os problemas de toda a história é a Nossa Senhora, a fada, tudo se mistura. E eu acho que isso é o talento do Mário em construir uma história complicada de uma maneira lúdica. Pois é. Agora, mais pessoal, essa multiface do Levitan, isso é um só talento ou, para o esclarecimento do público, o talento, na verdade, facilita que o artista veja todas essas faces da arte e se dedique a todas elas com o mesmo empenho? A maneira como eu vejo esse problema, que é uma facilidade. Problema ou virtude, né? Eu não diria uma virtude, é que na realidade eu nasci dentro de um espaço, de uma família, de um universo em que todas as artes estavam sendo provocadas ao mesmo tempo, né? A minha família cantava, tocava, brincava, construíam brinquedos, contavam histórias, então tudo era muito natural, né? Cantavam, eu estava dentro da barriga da minha mãe e ela cantando, e isso, a música foi uma coisa, surgiu junto, e então, e ao mesmo tempo, uma certa dificuldade de optar. Eu nunca sabia qual das artes que eu iria optar, gostava de desenhar, onde começava o desenho, onde começava o texto, então por não saber escolher, eu fui seguindo com todos juntos. Perfeito, perfeito. Ok, então, Cláudio, nós te agradecemos, foi uma honra ter estado aqui contigo. Parabéns pelo teu espetáculo, parabéns pelo homem, pelo artista, e deixamos o microfone da nossa TV Viamão para as tuas considerações finais. Bom, eu queria dizer primeiro, agradecer a Viamão pela oportunidade de estar aqui nessa feira, uma cidade que tem uma feira de livro na praça, é uma cidade virtuosa. Então é uma cidade que aprecia e enaltece o livro. Eu parabenizo a todos de Viamão por isso. Segundo, eu queria agradecer a atenção que todos vocês tiveram, a tua atenção pelo meu trabalho e essa forma de enxergar a preocupação que a gente tinha em manter a qualidade da obra do Mário, da forma que ela veio ao mundo. E dizer para as crianças, venham à praça e venham aos livros, porque eles que nos abrem portas para o futuro. Ok. Muito obrigado, então, Cláudio Levitan, TV Viamão. Até outra oportunidade.
é a parte mais divertida do curso. Senta ali, amiguinho, vai lá. Senta, filhinha. Agora todo mundo diz. Vai falar, vai falar. Alface. Alface. Cláudio. Peraí, vendo lá, ó. Aqui. Levitão.